Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão que tem 2 retornos importantes para mais um jogo decisivo de Libertadores nesta quinta na Neoquímica Arena. Bora falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Lembrando que tá rolando a chance extra lá na KTO, kto.bet.br. Gente, a chance extra é uma segunda chance que você tem na vida. Você apostando até R$30 na vitória do Timão, se o teu palpite não der certo, vai que acontece alguma coisa, um empate, até uma derrota inesperada, você pelo menos recupera esses R$30 para tentar de novo. É a KTO dando uma segunda chance para você apostar sem medo de errar. Você só precisa se cadastrar, se registrar na KTO, o link está aqui na descrição desse vídeo. Se você já tem o cadastro, está acostumado a apostar frequentemente lá na KTO, então fica tranquilo. Vai na aba de promoções, vai estar lá, chance extra até R$30, aceito participar, depois é só fazer uma aposta com odds acima de 1,80. E aí pronto, você pode botar até 30 tranquilo, que se você errar, os 30 voltam para você. Mas se você acertar, o teu lucro está garantido. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos e não se esqueça, para brincar, para se divertir, para jogar com responsabilidade. E com a chance extra, você não tem medo de errar. Já se inscreveu? Tá quase, hein? Quase chegando a 1.200.000. Muito obrigado a todos, tá bom? Deixa o like no vídeo aí também. O Fernando Diniz terá retornos importantes para esse jogo diante do Peñarol nesta quinta-feira na Neoquímica Arena. O goleiro Hugo Souza e o lateral direito Mateuzinho. Eles estavam, e estão suspensos no Campeonato Brasileiro, por isso não jogaram no final de semana. E agora vão jogar pela Libertadores da América. Claro que o Cauê foi muito bem na última partida e o próprio Ranieri também, Mas eu acho que dá pra gente entender que os dois são titulares, O jogo foi contra o Vasco da Gama, o Corinthians venceu por 1-0 e vem de uma atoada boa em casa, Coisa que não estava acontecendo. São 2 vitórias seguidas, Contra o Independiente Santa Fé da Colômbia pela Libertadores, 1-0 sobre o Vasco pelo Brasileiro e agora o Peñarol. Inclusive, se o Corinthians vencer o Peñarol nesta quinta, ele terá emendado 3 vitórias seguidas em casa, o que não acontece há 5 meses, desde outubro e novembro do ano passado. Só para vocês terem uma ideia do quanto o Corinthians tem tido dificuldades de jogar em casa, inclusive. Alguns tropeços importantes e por isso é importante fortalecer mais uma vez a importância da sua casa, do fator local. Com a volta do Mateuzinho e também do Hugo Souza, o Corinthians tem força máxima para enfrentar o Peñarol, porque a Libertadores, vocês sabem, é um objetivo do clube, por mais que o Brasileirão também seja, até pela situação de tabela, mas não dá para desconsiderar o que o time vem fazendo nesse começo de fase de grupos. São 2 vitórias seguidas, contra o Platense e contra o Santa Fé. E se vencer o Peñarol, encaminha, não confirma, mas encaminha uma vaga já nas oitavas de final. E aí deixa um pouquinho mais tranquilo a vida do Corinthians tranquila a vida do Corinthians nesses jogos finais aí, para pensar também um pouco mais no brasileiro. E claro, quanto melhor for a tua campanha, melhor será ali na frente para você decidir jogos em casa, e tudo mais, dentro da classificação geral da Libertadores. Então, o time, ele é força máxima, mas ele ainda não tem uma cara de titular, porque o Memphis Depay ainda não voltou, Já falamos aqui que ele iniciou a transição, estava fora já desse jogo, também não deve ser relacionado para o final de semana, mas nos próximos dias aí provavelmente o Memphis vai estar de volta. Então, a única dúvida é o parceiro do Yuri no ataque, porque o goleiro vai ser o Hugo, os laterais o Mateuzinho e o Bidu, os zagueiros o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, o meio de campo Ranieri, André, que está suspenso no Brasileiro, mas joga na Libertadores, Ranieri, André, Bidon Garro, Yuri Alberto e Vitinho, Caio César, Guinegão, quem será? Jesse Lingard. Será que ele vai com o Vitinho de novo? A tendência é essa, mas eu daria uma mudança. Ou o Caio César ou o Lingard, tentaria qualquer um dos dois para fazer parceria com o Yuri Alberto. É fato que o Vitinho está mais tempo no clube e joga mais tempo com o Yuri, mas não vem correspondendo, Então, para mim, esse seria o time titular. Só assim, vamos combinar, galera? Eu quero analisar o trabalho do Fernando Diniz. Vamos combinar que vai ter jogador expulso do Corinthians nesse jogo? Porque, cara, o futebol ele é muito louco, Eu tento analisar
as melhorias que o Diniz vem fazendo no time, e são algumas, né? A gente já falou sobre elas, sobre a consistência defensiva, sobre a proteção à área, sobre a maneira como o time taticamente se envolve para precisar se defender, e isso aconteceu em 2 momentos, quando teve jogadores a menos, né? No derby também contra o Vasco. A retomada do futebol do Rodrigo Garro, que virou um jogador super importante, o Bidon fazendo uma outra função, um pouco mais de sacrifício ali no meio para que o Garro seja esse cara brilhante, né, da assistência e tudo mais. Então o Diniz ele tem evoluções muito claras desde a sua chegada e os números mostram isso. Ele não tomou um gol sequer ainda em 6 jogos comandando o Timão. Mas, cara, é óbvio que a análise fica prejudicada, né? Porque aí, ao invés de você precisar construir, você imediatamente precisa se proteger. Foi o que aconteceu contra o Palmeiras, contra o Vasco. Libertadores também, às vezes, fora de casa, você usa uma estratégia específica e tal. Então, assim, eu tô esperando uma sequência meio que normal, né, do Fernando Diniz, do tipo assim, 11 contra 11, em casa, ele mantendo sistema tático, né, com algumas trocas no segundo tempo para eu ver repertório dele e tal, para poder analisar o trabalho do Diniz. É muito cedo ainda, né, mas é por isso que eu tô esperando uma sequência dentro de condições normais de temperatura e pressão. Mas com o Diniz já vi que isso não vai acontecer, né? Vai ter expulsão, vai ter gol lá, gol cá, loucura, Ranieri de lateral direito, né, jogando que nem o Cafu, vai ser uma loucura. Bem-vindo ao hospício, né? Fernando Diniz provoca esse tipo de coisa. Mas enfim, de qualquer forma, vai ser mais uma partida para a gente analisar a evolução que o time está tendo, a consistência defensiva, esse recorde, né? Essa marca importante de não sofrer gols, mas acima de tudo de estar invicto, né? Que é o caso do Diniz no Corinthians nesses 6 jogos, independentemente da competição. Na Libertadores ele inclusive é 100%, mais uma oportunidade disso acontecer e isso acontecendo encaminha bem, como eu disse, a vaga para as 8ª da Libertadores. Jogaço, jogo decisivo, o Peñarol é tradicional adversário, mas o Corinthians está numa crescente, numa evolução, numa curva ascendente, o que faz com que a gente tenha esperanças por um jogo positivo. É 9 da noite o jogo, tá? Não é 8h30, não é 9h30, não é 10 da noite, é 21 horas o jogo na Neoquímica Arena, com transmissão da ESPN e do Disney Plus, do pacote de streaming. Para você não perder, fica ligadinho, é nesta noite de quinta-feira, Corinthians e Peñarol. Comenta aqui o que vocês acham pro jogo, qual o palpite também, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!